Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal CR Tips, trazendo nossas dicas e palpites para os jogos de futebol deste domingão, dia 28 de abril, logo após a vinheta. Beleza, abril aí chegando ao final, né? Domingo, segunda, terça, quarta-feira já é um novo mês. Um mês muito especial aqui para nós, tá? Um mês repleto de greens aí para quem acompanha a gente há mais tempo aí. Nós batemos o nosso recorde de greens seguidos e seguimos, tá? Bora para mais um vídeo, bora para mais alguns palpites. Eu selecionei aqui hoje 10 partidas. Peço encarecidamente aquele like. O que eu quis trazer hoje aqui, pessoal? Eu quis sair um pouco da Europa, tem alguns outros bons jogos da Europa, mas eu achei que o volume estava muito alto e que a gente ia se estender demais. O nosso bilhete é na Europa, no jogo do Manchester City contra o Nottingham Forest, e eu vou comentar todos esses jogos e deixar um palpite para todos esses outros jogos, tá? Então, começando por Tottenham e Arsenal, já puxando a classificação. Estamos tendo o jogo do Liverpool enquanto eu gravo esse vídeo aqui no sábado. Mas vamos lá. Tá desculpando que a gripe tá forte. O Arsenal é líder momentaneamente com um jogo a mais, um ponto a mais do que o Manchester City. Tem um jogo muito difícil contra o Tottenham, né? O Tottenham aqui que tá muito bem assegurado, digo eu aqui, nessa quinta colocação. Mas visa muito a quarta colocação, notando aí que tem 2 jogos a menos, visa muito essa quarta colocação e não perder, muito dificilmente perde a quinta colocação, mas principalmente briga para chegar aqui nessa quarta colocação. Um jogo muito difícil, um time do Arsenal bem mais preparado. Se nós pegarmos as odds aqui, a odd na vitória do Arsenal tá 1,75. Nós já deixamos uma pré-entrada no Arsenal, tá? E aqui pro nosso vídeo do YouTube, eu deixo como sugestão o empate anula a favor do Arsenal. É um jogo muito difícil, é um jogo que pode encerrar a competição pro Arsenal. Acredito que até no caso do empate aqui, acabou, é Manchester City e tudo mais. Então, vale coisa demais aqui, por isso que nós estamos posicionando a favor do Arsenal. Jogo do nosso bilhete, eu já vou deixar o nosso bilhete. Vou deixar o nosso bilhete que depois a gente fala só de Brasil. O City eu já expliquei aqui da classificação, não vou explicar novamente, um jogo a menos. Pode ser campeão, tem muitas chances de ser campeão. Eu diria aqui que 95% é pro City ser campeão aqui, 5% do Arsenal. Se nós pegarmos odds 1.31 contra o frágil Nottingham Forest, pegar a parte de baixo aqui, o Nottingham Forest tá a 5 pontos aqui da zona de rebaixamento. Cara, faltando 4 rodadas, não sei não, eu acho que não cai mais não, viu? 5 pontos, dificilmente um Luton Town vai conseguir fazer em 4 rodadas, em 12 pontos a disputar, vai conseguir fazer 7, 8 pontos numa fase dessa. Então acho que o Nottingham não cai. Então assim, pessoal, nós vamos a favor do Manchester City. O que eu quero falar, turma? Primeiro critério de diferença aqui quando tem a mesma pontuação se chama saldo de gols. Então nós temos visto os times nesse final de campeonato eles fazerem gols e continuar indo para cima. Então por isso que também eu vou trazer esse mercado aqui a favor do City, tá? Então vamos lá. Já tô no jogo do Nottingham contra o Manchester City. Nossa aposta é uma aposta simples em handicap, mercados asiáticos. É o handicap asiático menos 1,25, tá? Aposta padrão. Christian, o que significa isso? Aposta realizada com sucesso. Christian, o que significa um handicap asiático menos 1,25? Eu vou explicar só porque é o nosso bilhete, que senão não ia explicar. Nós temos um vídeo falando de handicap. Você quer saber um pouquinho, vai lá na playlist de conteúdo e assiste ele. Ou então, pede lá no direct do Instagram que eu te mando o link para você assistir e aprender mais sobre handicap. O handicap asiático menos 1,25 significa que nós temos aí basicamente 3 cenários. Empate ou derrota do Manchester City é red. Vitória por 1 gol de diferença. Pode ser 1-0, 2-1, 3-2, 4-3. Vitória por 1 gol de diferença. Nós temos metade da nossa entrada reembolsada e metade dela sendo red. Vitória por 2 gols
3 gols, 4 gols ou mais de diferença. Aí sim nós temos um green no City, tá? Então eu acredito que o City ganhará e ganhará por 2 ou mais gols de diferença, por isso que eu trago essa entrada para vocês. Mesmo na casa do Nottingham Forest, eu vim com uma entrada simples, podia ter pegado chute de Foden, chute de Haaland e colocado aqui, mas eu quis vir com essa entrada simples aqui, porque eu acho que o City tem todas as condições de golear novamente, tá? Então voltando agora para o nosso vídeo de palpites. Nossa entrada já tá feita. Agora Brasil, gente. Brasil, vou falar todos os jogos aqui do Brasil, Série A e Série B do nosso domingão. Flamengo e Botafogo, um clássico bem interessante, um momento que o Botafogo tem crescido aqui na temporada, né? Depois de um campeonato carioca bem turbulento. Mas eu ainda vejo uma diferença de elenco, de mentalidade muito grande do Flamengo pro Botafogo. A minha sugestão é vitória do Flamengo, entrada simples, tá? Odd 1.62, 1.67. Minha sugestão é essa aqui. Eu sei que é uma odd até acima do que a gente costuma deixar para palpite, mas eu vejo o Flamengo hoje num patamar acima do Botafogo. Cruzeiro e Vitória, jogo bem interessante, jogo de dois times bem ofensivos. Minha sugestão é de gols. Over 1.5 gols é a minha sugestão. Dois times que já iniciam ali da parte de meio para baixo da tabela, que é onde eu acredito que eles vão disputar o campeonato todo, tá? O Vitória mais nessa zona de rebaixamento e o Cruzeiro mais nessa zona central aqui de 10º a 16º. Simbora, isso é o que eu acredito. Futebol é uma caixinha de surpresas, é o que eu acredito vendo a força dessa Série A, que esse ano Série A tá pegada, viu? Corinthians e Fluminense, jogo de dois times que estão numa fase ruim. O Corinthians numa fase péssima, verdade seja dita. 1 ponto, um empate em 3 jogos. No primeiro jogo na sua casa contra o Atlético Mineiro, com 1 a mais desde o primeiro tempo. E o Fluminense que tá na sua parte mais instável. O Fluminense que é um time que eu tava até vendo um comentarista falando, ele falando da Libertadores, desse jogo do empate de Cerro Porteño, que o Fluminense teve uma chance clara durante o jogo todo. Então, assim, o Fluminense é o atual campeão da América. O Fluminense se espera um bom futebol do Fluminense, Fernando Diniz como técnico, Marcelo, Cano, Renato Augusto, mas é um time que não tem apresentado o mesmo futebol do ano passado. Eu entendi isso aqui no comentário dele e eu concordo. Eu vou deixar para essa partida um mercado que a gente trabalha pouco, que é o menos de 3.5 gols na partida, tá? Então tem valor, no meu ponto de vista, tem valor diante desse cenário de duas equipes que não estão na sua melhor fase. Pessoal, vamos seguindo. Fortaleza e Bragantino. Cara, aí aqui nós já temos um cenário diferente. Nós temos um Fortaleza que recém ganhou do Boca Juniors, uma vitória magnífica de 4-2, se impôs diante do Boca. Um Bragantino que é líder atual da competição. Claro, 3 rodadas, gente. 3 rodadas, mas mostra um início, mais um início forte do Bragantino. Bragantino que no ano passado foi vice-líder, né, do Brasileirão. Então, minha sugestão para essa partida é o over 1.5 gols. Duas equipes que estão numa fase boa, que prezam aí por um futebol bem jogado, bem atacado, atacando bastante. Juventude contra Atlético Paranaense. Juventude que vai brigar na parte de baixo e Atlético Paranaense que já figura ali na parte de cima, né? Atlético Paranaense que tem priorizado bastante jogos aqui do Brasileiro nesse começo de temporada. Joga contra o Juventude. 4 pontos em 3 jogos, uma vitória e um empate. Ganhou do Corinthians, né? Ganhou do Corinthians 2-0. No finalzinho teve um expulso, salvo engano. Acho que foi isso mesmo. Turma, minha sugestão para esse jogo, mesmo o Atlético Paranaense fora de casa, o Atlético Paranaense para mim é um time muito organizado, muito organizado. Então minha sugestão é o chance dupla a favor do Atlético Paranaense, onde com empate nós já temos o nosso green. Agora nós vamos para o Inter contra o meu dragão aqui que 3 jogos, 3 sapatadas, em 2 dos jogos tendo expulso, né? Recentemente o São Paulo perdeu 2-0, 3-0, teve 2 expulsos, estava lá. Cara, campeonato muito difícil pro Dragão. Sai de uma derrota em casa contra um fortíssimo São Paulo, mesmo baqueado o São Paulo estava. Vem contra o Inter em Porto Alegre, o forte time do Inter. Cara, infelizmente não tem como ir a favor do meu Atlético. Vitória do Internacional é a sugestão que eu deixo aqui para essa partida, tá? Verdade seja dita,
a superioridade aqui de alguns times da Série A são grandes. Eu acho que o Inter vai brigar nessa parte de cima da tabela, contratou, tem um time muito legal, E o Dragão é time para disputar essa parte de baixo, é time que estará extremamente satisfeito em conseguir pontos fora de casa. Esse é o campeonato do Dragão. Coritiba e Brusque, terminar com 2 partidas aqui da Série B. Coritiba e Brusque, jogo bom, tá? Jogo bom. Só puxando essa parte da classificação aqui, o Brusque ganhou um jogo, o único disputado, e o Coritiba empatou o jogo dele. Acredito que é um jogo que podemos ver gols. Foram 4 gols no jogo do Brusque, foram 2 gols aqui no jogo do Coritiba. Acredito que devemos ver pelo menos 2 gols, e minha sugestão é o over 1.5 gols. E para finalizar, jogo do Goiás contra a Ponte Preta, o Thales vai estar lá. Talvez eu estarei também torcendo aí para o Goiás, torcendo para os nossos times aqui de Goiânia, tá? Contra a Ponte Preta. Leve favoritismo do Goiás em odds. A odd da vitória do Goiás está em torno aí de 1.7. Eu acredito que o Goiás contratou bem, montou um bom elenco. A gente acompanha bem os times aqui de Goiás, de Goiânia, né, principalmente. E eu vejo sim um favoritismo do Goiás contra a Ponte Preta. Minha sugestão para essa partida é o handicap asiático menos 0,25 a favor do Goiás, tá? Que é green com a vitória do Goiás. Mas também não tomamos um head total com um empate, ok? Então é isso. Turma, no mais é isso. 10 partidas para hoje. Vão desculpando a tosse, é assim mesmo. O importante é que a gente tá trazendo aqui conteúdo para vocês, né? Tá trazendo aqui informações e tudo mais. Igual eu falei, tem outros bons jogos da Europa. Não quis trazer, nosso vídeo já tá com mais de 11 minutos. Se eu fosse trazer tudo aqui de legal, o campeonato italiano tá muito massa. Temos 3 jogos aí muito bons. Lá na Escócia, Rangers e Celtic aí afunilando agora também, 3 pontos de diferença, tá muito bom. Ainda tem mais, se eu não me engano, mais 2 confrontos diretos entre os dois na competição. É isso, bora buscar valor. Mais uma vez buscando valor, dessa vez lá na Inglaterra, lá no Manchester City. Bora pra cima e bora chamar mais esse green. Tamo junto e até a próxima.